Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras da Fé. Aqui é o seu amigo Pastor Giovanni e hoje queremos falar nesse vídeo sobre 3 inimigos do nosso crescimento espiritual. 3 inimigos da nossa comunhão diária com Deus. E eu queria que você ficasse bem atento naquilo que Deus quer falar com você. São áreas da minha vida que eu tenho lutado, trabalhado para vencê-los todos os dias. E eu quero compartilhar essa experiência com você. Há pessoas que têm até vontade de crescer na comunhão com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo. Porém, muitas vezes, esses 3 inimigos que eu irei falar aqui podem atrapalhar esta pessoa a crescer, a desenvolver a sua vida espiritual com Deus. Então, fique aqui conosco, tome nota e eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira muito profunda. Bom, primeiro inimigo do nosso crescimento, do nosso relacionamento íntimo com Deus é a falta de disciplinas espirituais. Para muitas pessoas, orar de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de começar a sua jornada do dia, para muitos não há problema. Aquela pessoa, ela acorda, ela já consegue se conectar com o Espírito Santo, ela já entende a sua necessidade de depender do Espírito Santo nas primeiras horas do dia. Há outros, porém, que enfrentam uma luta maior na sua natureza humana, na sua carne, nos seus impulsos da carne, e muitas das vezes, ou na sua maioria, esta pessoa não consegue, nas primeiras horas do dia, falar com Deus, falar com o Espírito Santo. Então, essa questão de disciplinas espirituais são hábitos, atitudes que você irá praticar dia após dia. Dia após dia você vai gerando um hábito de falar com o Espírito Santo nas primeiras horas do dia. Há um pregador que diz que quando não oramos nas primeiras horas do dia, já perdemos a batalha de todo o dia. Bom, eu creio que no decorrer do dia você pode sim recorrer à presença de Deus, recorrer à presença do Espírito Santo, mas nada se compara a quando você acorda, quando você toma o seu café, está indo para o teu trabalho, ou está no seu lar. Nada é incomparável a você dedicar os primeiros momentos do dia, a primeira hora do dia, para falar com o Espírito Santo. As suas decisões, os seus pensamentos e até os seus sentimentos e disposição para o dia são totalmente diferentes do que uma oração à tarde, ou à noite, ou às 10 horas da manhã. Então, nas primeiras horas do dia, quando você invoca a presença do Espírito Santo e você tem prazer naquilo, a tua mente todos os dias ao amanhecer vai sendo transformada, renovada, edificada. Então, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, no início de tudo, a palavra de Deus, a presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o primeiro inimigo que eu anotei aqui, que pode ser um grande inimigo do nosso crescimento espiritual, é falta de disciplinas espirituais, tais como já citei, a oração contínua, uma leitura diária da palavra de Deus, onde a palavra de Deus vai nos transformando em uma vida de santificação. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O segundo motivo, ou o segundo inimigo do nosso crescimento espiritual é a pouca expectativa ou pouco entendimento que temos sobre a pessoa do Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo na minha vida, no meu dia a dia? Por que o Espírito Santo foi enviado para nós, como a Bíblia diz lá em Mateus, um dos últimos versículos do livro de Mateus, onde Jesus ele disse: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Consolador,
que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Se o Espírito Santo foi nos dado para estar conosco todos os dias, ele está conosco para qual propósito? Para qual objetivo? Apenas para estar ao nosso lado, como um anjo protetor? Não. O Espírito Santo, ele é enviado para estar dentro de nós, habitando em nós, para juntamente com a sua presença conseguirmos santificarmos a Deus. Quando a Bíblia diz, sem mim, diz o Senhor, nada podereis fazer. Olha o que a Bíblia diz. Sem mim, diz o Senhor, nada podereis fazer. Ele estava dizendo, sem o meu Espírito, sem a minha presença através do Espírito Santo dentro de vocês, nem a sua própria santificação, nem a sua própria obediência você conseguirá fazer. Então, até para obedecermos a Deus, até para nos santificarmos a Deus, precisamos compreender o propósito do Espírito Santo. Então, a ignorância de não termos o conhecimento do propósito da pessoa do Espírito Santo pode nos impedir de continuarmos crescendo sem o poder de Deus. Imagina se hoje o Espírito Santo não operasse em nós. Se não tivéssemos o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Davi disse, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Então, o que o inimigo quer é que você se distraia e ignore a pessoa do Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo nas primeiras horas do dia. Diga um bom dia ao Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para te guiar no dia, para te santificar, para ele colocar as armaduras espirituais em você. Então, em segundo plano, você precisa entender que o fato de você não entender o propósito da pessoa do Espírito Santo dentro de você pode lhe levar a ter prejuízos no seu crescimento espiritual com Deus. Traga o Espírito Santo para o seu dia a dia e você vai continuar crescendo na presença de Deus. O terceiro e último inimigo que eu vejo que nos atrapalha a crescermos na graça e no conhecimento de Deus, na comunhão diária com Deus, o terceiro inimigo é as ocupações do dia. Aquilo que às vezes colocamos como prioridades em primeiro lugar. Olha, o casamento não pode estar em primeiro lugar que não seja o Espírito Santo. Olha, o trabalho, a vida cotidiana, as ocupações do dia não podem substituir a primazia de buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Então nós nos distraímos com ocupações que não geram crescimento espiritual, sede e paixão por Deus. Aí voltamos ao primeiro tópico, sobre você ter uma disciplina constante na sua busca por Deus, até aquilo se tornar algo diário e comum na sua vida, até se tornar algo necessário no seu dia a dia. Então, o terceiro maior inimigo de um homem e de uma mulher de Deus são as ocupações do dia. É o ativismo humano, é o ativismo da carne, é aquilo que vai te ocupando, sendo que era para ser ocupado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que nós devemos, então, nos ocupar, em primeiro lugar, com aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. O que você deve ocupar a sua mente com aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Deus, que é a palavra de Deus, que é um tempo de leitura bíblica. Devem ser essas atitudes que devem ocupar a tua mente, o teu pensamento, para que haja um crescimento, um aproveitamento melhor do seu dia. Você quer crescer espiritualmente? Quer desenvolver a sua vida espiritual realmente com Deus? Então, em primeiro lugar, tenha disciplinas espirituais, tenha disciplinas na sua carne, busque a Deus com todas as suas forças
Em segundo lugar, entenda o propósito do Espírito Santo contribuindo na tua santificação diária. Em terceiro plano, não deixe as preocupações do dia te sobrecarregar. Você lembra do exemplo de Marta que recebeu Jesus em sua casa e Marta estava tão distraída que ela não conseguiu honrar a presença de Jesus no seu lar. Lembrando que Jesus ele tinha 3 anos de ministério, a qual o tempo de Jesus era muito importante. Então, se Jesus ele repousasse ou ele entrasse na casa de alguém naquela época, a pessoa deveria se sentir honrada, porque Jesus Cristo ele escolheu estar naquela casa. Ele não estava de passeio, mas se ele entrava na casa de alguém, é porque ele tinha um propósito ali de fazer algo sobrenatural. Maria não, Maria, irmã de Marta, escolheu a boa parte, que foi buscar a presença de Jesus. E Jesus falou: Marta, Marta, tu estás preocupada ou sobrecarregada com muitos afazeres. Porém, Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar essa boa parte dela. Eu quero orar para você e por você, para que Deus te ajude a amar e entender o propósito do Espírito Santo. Quero orar agora também para que Deus gere disciplinas espirituais, que você ame as disciplinas espirituais, para você continuar crescendo em Deus. E quero orar também para que toda ocupação maligna não roube o teu tempo com Deus. Pai, eu oro por esta minha amiga, irmã, por este meu amigo, irmão, que quer crescer, que quer conhecer a tua vontade, que quer crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine a entender o propósito do Espírito Santo em nós. Senhor, gere em nós disciplinas espirituais, disciplinas na carne, que possamos ter prazer a cada dia de fazer a tua vontade. Senhor, tira de nós todas as ocupações, tudo que nos sobrecarrega, para que não possamos depender e buscar no Senhor a tua vontade. Eu oro e eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Olha, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas e ative o sininho para você receber mais das nossas palavras e nossas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.